Tem o da Jaqueline, que será o último, né? A Jaqueline Bise. Ela, boa noite, por favor, pergunta para o general sobre o possível alteração do artigo 142 e a implantação da Guarda Nacional. Como isso interfere na manutenção da nossa soberania nacional? Obrigado. Legal, esse assunto aí acho que dá para a gente comentar alguma coisa. Veja bem, Guarda Nacional, claro que vai depender do formato que venha, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vi guardas nacionais em alguns outros países, tá certo? Vi em países aí de viés mais totalitário, vi em países democráticos presença de Guarda Nacional. É possível ter uma Guarda Nacional, vamos dizer assim, depende do que querem, para que querem utilizá-la, tá certo? Vi guardas nacionais, por exemplo, que substituem completamente as Forças Armadas porque a Constituição daquele país proíbe que as Forças Armadas sejam empregadas dentro do seu território. São países que têm exclusividade de Forças Armadas em conflitos, em guerras. Constitucional. A Constituição do país manda isso. Então, para poder fazer o papel da Força Armada dentro do país, em ambiente que não seja de guerra, né, então teria que ter uma força e se criou algo que se chamou Força Nacional. Foi necessário, no caso. Porque a Constituição do país proibia, e aí precisava ter, então criaram alguma coisa lá. Tá certo? Então já vi casos assim, tá certo? Depende muito do que querem fazer com isso. Eu já deixei claro aqui, quando descrevi as operações de GLO, que no meu ponto de vista, tá bem? Qualquer força que não seja uma força armada, na configuração que hoje tem as Forças Armadas brasileiras, terá um emprego menos efetivo numa situação de GLO, terá menos eficácia, tá bem? Do que hoje tem as Forças Armadas. E eu estou falando de eficácia, tá? Não de eficiência. Não adianta fazer tudo bem feitinho, você não cumpriu o objetivo. Tá? Eficácia é você atingir o objetivo final, pacificar aquela região, resolver o problema de segurança assim, fazer não sei o que. Então, para que seja eficaz, no meu entender, as Forças Armadas hoje são a que tem uma configuração mais eficaz. Elas têm meios em quantidade mais abundante, já tem quantidade de militares que têm preparação para isso. Aliás, a preparação deles excede, porque eles são preparados para a guerra, que é mais do que o GLO, tá certo? Como eu falei, gera até alguma dificuldade, tem que dar uma segurada, tal, mas, enfim, o combatente está formado. E ela tem meios que uma Guarda Nacional, como eu vi em moldes aí em outros países, não teria, tá certo? Precisa de uma defesa antiaérea para chutar aqui um negócio bem... Pô, não tem, cara. Quem tem isso é quem está indo para a guerra, tá bem? Então, penso eu que uma Guarda Nacional não seria eficaz para resolver os problemas, né, nos moldes da segurança, da garantia da lei e da ordem, como prevê o artigo 142 das forças, né, da nossa Constituição. Não teria as Forças Armadas brasileiras. Acho que é um investimento muito caro, tá certo? Que vai ser feito para criar algo que não atingirá de maneira tão eficaz o objetivo como hoje já existe um instrumento que é capaz de fazer isso. Tá bem? E no meu ponto de vista, existe uma regulamentação que prevê o uso das Forças Armadas, que é adequada, que é suficiente, tá bem? Que permite um controle das Forças Armadas durante o seu emprego, sem problema nenhum, tá bem? Tanto é que a ação começa por iniciativa de um dos três poderes, sempre com a participação do Poder Executivo, para poder fazer, para dar a ordem operativa, né? A qualquer momento ela pode ser revogada ou pode ser suspensa, etc. Tá bem? Deve ser episódica, deve ser até uma determinada região, não pode ser em todo o território nacional. Então tem as suas limitações normais que são bem-vindas, tá bem? E cumpre bem a finalidade. Acho que seria desnecessário, que seria um gasto de recursos que não atenderiam a eficácia que hoje nós temos aí com as Forças Armadas. Então, por essa razão, creio eu que a criação dessa força, no meu entender, tem mais contras do que prós. Ainda mais no momento político que estamos vivendo, né? Pois é, Glauber. Aí gera a motivação, né? A finalidade e tal, o que se quer atingir. Como eu falei, vai depender muito do que se quer fazer com o instrumento que está sendo criado. Se a intenção é substituir coisas que hoje as Forças Armadas fazem, no meu ponto de vista, está sendo criado inadequadamente. Eu poderia imaginar outros possíveis empregos. Quer ver? Vou imaginar uma aqui. Poderia ser empregada uma força, poderia ser criada uma força para apoio às atividades de defesa civil. Então seria uma guarda, pode chamar como quiser, se quiser chamar de Guarda Nacional, mas seria um órgão para ser empregado, por exemplo, em calamidades, tá certo? Em apoio aos corpos de bombeiro, em grandes calamidades, enchentes de grande intensidade, tá certo? Em furacões,
Então, nesse sentido, vejo a possibilidade de criação de uma força. Se quiser chamar ela de Guarda Nacional, chama. Se quiser chamar de Força de Defesa Civil, tá certo? Então, talvez aí vale a pena se pensar em criar uma força. Né? Tem um gasto de recurso, mas seria algo que desoneraria a Força Armada de fazer esta atividade, que definitivamente não é atividade fim. Apoio à defesa civil não está nem nem na Constituição, no seu artigo 142, nem na lei complementar, certo? Então, não é que não tem amparo, tem amparo. Você vai buscar amparo em outras coisas, tá certo? Mas aí eu acho que isso sim, você podia aliviar a Força Armada. E outra, como você vai fazer o apoio à defesa civil, você vai ter que vocacionar aquela força muito para isso. Esse cara não vai precisar atirar. Esse cara não precisa nem saber usar um fuzil. Ele precisa fazer um rapel bem feito de helicóptero. Ele precisa saber fazer medidas de primeiros socorros bem aplicadas. Tá? Você tem que ser um paramédico. Então você cria uma força que tem essa característica. Se quiser chamar ela de Guarda Nacional. Então, volto a dizer, depende da finalidade para a qual você está instituindo o instrumento. Para substituir Forças Armadas, como falou a nossa participante, em ações voltadas para que hoje prevê o artigo 142, acho não será eficaz, terá um grande gasto de recurso e, para mim, tem mais contra do que pró. E temos mais necessidade, né? Porque se já funciona... Pois é. Por exemplo, falamos das fronteiras. Olha, o gasto do recurso poderia ser empregado de outra forma. Poderia. Nós temos um instrumento hoje que o pessoal às vezes esquece dele. É a tal da Força Nacional de Segurança Pública. Tá bem? É uma força criada, recentemente, inclusive, abriram a possibilidade de militares do Exército participarem, não sei se você sabe. Né? Mas, basicamente, ele é Você fala os temporários, né? Os que deram baixa já, entendeu? Serem chamados para poder participar. Mas tem bastante gente lá. Tem. Mas ela basicamente é mobiliada com policiais, né? Da reserva ou cedidos pelos estados, até mesmo em serviço ativo. Né? Quando eu fiz a GLO lá em Natal, por exemplo, e na Bahia também, nós recebemos contingentes da Força Nacional. E eles alguém fala que eles têm pouca capacidade e tal. Não, eu dou meu atestado aqui de boa capacidade deles. Lá em Natal, por exemplo, quando eu soube que viria essa tropa, veio um efetivo bastante razoável, cerca de 100 e poucos né, policiais, é um efetivo bem bom para esse tipo de tropa. E veio no efetivo tão bom, e eu senti firmeza, eu conversei com eles, perguntei as capacidades, tal, que nós decidimos dar a eles um setor. Então, nós dividimos ali a Grande Natal, e num espaço onde eu poderia ter a necessidade de empregar uma companhia de fuzileiros inteira de um batalhão de infantaria, por exemplo, eu peguei essa companhia de fuzileiros, joguei numa outra área, que era onde ela teria uma atuação melhor, face à característica, e deixei aquela área que era próximo do aeroporto ali de Natal, próximo de onde é a base aérea, quem é do Rio Grande do Norte conhece. Tá certo? Peguei aquela área ali, dei aquela área para a Força Nacional de Segurança Pública. Então ele tinha um major policial militar, que veio na função de comando daquela força lá, que tinha um efetivo de uma companhia de fuzileiros mesmo, e ele ficou com aquilo ali. Era dele. Ali a tropa do Exército, nem da Força Aérea, ninguém entrava ali. A área era dele. Ele se reportava a mim, fez um ótimo trabalho, tive um excelente rendimento. Poxa, muito bacana. Já temos essa força disponível, tá certo? Se a intenção talvez seja, pode ser encorpada um pouco essa força, certo? E ela mobiliza efetivos que não são difíceis de achar. Estamos falando da reserva das polícias, por exemplo, reserva das Forças Armadas. Acho mais coerente do que, por exemplo, se criar uma Força Nacional. Vamos encorpar um pouco, talvez, a Força Nacional de Segurança Pública, quem sabe não atinja esse objetivo. Né? De repente, até algumas operações de GLO mais tranquilas um pouco, que não exija tanto meio disponível, poderiam ser avocadas para elas. Aí sim, talvez tenha que se criar essa possibilidade constitucional do que seria essa nova GLO, para que eles possam fazerem a operação. Tá certo? Agora, acho que o Brasil, né, vamos falar, né, o senhor usou bastante o termo lá do médio, né? Acho que o brasileiro médio entendeu que o final de 22 teve muitas questões em torno desse artigo 142, né? Então, dominou o noticiário, né? E aí também domina uma preocupação da classe política e precisar responder de alguma forma no mecanismo do 142 de acordo com o que eles entendem, né? Então, sabemos que essa questão da Guarda Nacional está em torno dessa questão, muito mais do que uma necessidade de logística, de atuação e tal, porque já tem o Exército, já tem a Força Nacional, mas acho que a grande preocupação é de que forma que esse artigo 142 pode ser usado indevidamente, né?
Talvez seja. Aí eu vou trazer para a discussão aqui o seguinte. O artigo 142, ele especificamente diz que será regulado em lei complementar toda a forma de atuação das tropas que vão estar agindo sobre ele. Tá certo? Então, a lei complementar, ela existe, ela tá em vigor. E essa lei complementar, ela define, num certo momento, que legislação subordinada ainda irá regular determinados aspectos. Hoje, a lei complementar e a sua regulamentação subordinada, esqueci agora qual é a lei ou o decreto que vem regulamentando a lei complementar, mas em ambos os documentos, eles definem que o poder da força que vai fazer a operação de garantia da lei e da ordem, ele é nada mais, nada menos do que o poder de polícia da polícia militar que estaria atuando ali. É só isso. Tá certo? Então, você usar o artigo 142 e decretar GLO e com base na legislação hoje existente, volto a dizer, é a lei complementar e um decreto. Tá bem? Você pode mudar? Pode mudar o decreto. O decreto, se quiser, o presidente da República vai lá numa canetada e muda o decreto. Mas hoje, e claro, o Congresso tem que aprovar. Mas hoje, tá certo? O que está escrito no 142, na lei complementar e no decreto, quando você lê os 3 documentos, e não há que se ler fora deles, tá certo? É que o poder que será dado para as Forças Armadas quando em operação de GLO será tão somente o poder que tem uma polícia militar. Então, se você acha que uma polícia militar vai poder fazer alguma coisa aí que não esteja previsto na lei, aí talvez a interpretação seja, algum equívoco interpretativo seja nessa direção. Agora, pode mudar a legislação? Pode, como eu falei. O decreto, que é ele que diz que o poder que será dado será exclusivamente poder de polícia, o decreto é mudado numa canetada. É um decreto. O presidente da República decreta aqui. Aí vai para o Congresso, tem que sancionar, tem que fazer todo o processo legislativo para poder ter validade. Mas muda numa canetada. Hoje, o que está no texto legal e constitucional, ele define que é apenas este poder. Então, também não justificaria ter a Guarda Nacional por esse motivo. Não sei, que alguém diga que vai mudar a lei, que vai mudar o decreto, aí vão dar poderes aí que eu não sei quais são, certo? Aí pode ser que alguém...